lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre Cruella, que estreia nos cinemas nessa quinta-feira, dia 27, ou no Premier Access no Disney Plus no dia 28, nessa sexta-feira. E por isso, esse vídeo não vai ter spoilers, eu vou falar minhas impressões aqui, o que eu achei do filme, principalmente porque eu sei que vocês estão muito curiosos sobre a humanização da vilã, será? Bom, vamos discutir tudo isso aqui. Mas na sexta-feira, no dia da estreia do Disney Plus, vai ter vídeo com spoilers, e esse vídeo, gente, vem comigo que eu vou falar tudo daí. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes. No filme, a gente acompanha a Stella, que acaba fazendo uma amizade com o Jasper e o Horácio, e eles têm esse lance meio golpista, meio ladrão, mas em meio disso, ela tem a sua paixão pela moda, e ela é muito encantada pelo reinado da baronesa, que até então é o grande ícone fashion dos anos 70, mas ela acaba descobrindo algumas coisas com relação à baronesa que vai desenrolar aí a história do filme. Bom, esse filme, ele é um filme de origem da Cruella, ele é um filme que é bem diferente da história contada, e é isso que mais me encantou, porque a gente tem uma história completamente nova, a gente tem a perspectiva dela sobre os fatos, inclusive o fato inicial aí da história que desencadeia uma série de acontecimentos e que tá relacionado à origem dela. E vou falar uma coisa pra vocês, tá? O meu contato com esse filme foram os dois trailers. Depois, como tiveram estreias e tapete vermelho lá nos Estados Unidos, eu vi que a Disney chegou a lançar alguns outros pequenos teasers, algumas ceninhas do filme que eu não vi, porque eu realmente acho que quando eles começam a divulgar coisa demais, eles entregam o filme inteiro sem querer. Mas o que eu posso falar pra vocês sobre os trailers que saíram, os dois, né, que foi o que eu vi, é que eles não entregam absolutamente nada da história. É impossível você prever o que vai ser contado nessa história só pelos trailers. Isso é uma coisa muito boa. Agora, uma coisa que eu preciso falar pra vocês é que eu gostei muito da construção da Cruella. A gente tem essa personalidade da Stella e da Cruella. Eu tinha falado na minha análise de trailer que bem provavelmente a Cruella, ela vinha com alguma reviravolta dessa história dela e tudo mais, mas aqui no filme eles constroem como algo da origem dela desde o início, tá nela. Eu gostei muito de como tudo no roteiro é utilizado. Eles, inclusive, reutilizam aspectos da história pra ser utilizado lá na frente. E assim, gente, Emma Stone, incrível. Não tem como não gostar dessa mulher. Ela tá representando muito bem. A gente tem uma vilã muito bem construída por ela. E eu acho que é isso que torna o filme tão divertido. Gente, eu amei cada segundo que eu assisti desse filme. Eu me diverti, eu ri em vários momentos. E é muito interessante ver como essa história está sendo contada, como que ela tá sendo costurada, já que a gente tá falando aí da alta costura, né? Porque o roteiro é muito bom, tudo encaixa muito bem. Eu sei que o filme teve algumas críticas negativas, entretanto, eu falaria pra vocês não se basearem nas críticas e realmente ter a experiência de vocês, porque eu me surpreendi demais e também eu me surpreendi muito com o filme tendo pouca informação dele. Eu já afirmo que, inclusive, esse foi o melhor live action dos últimos tempos que eu assisti. Eu gostei muito de Aladdin, por exemplo, se vocês quiserem algum comparativo. Tinha gostado bastante de Dumbo também. Rei Leão foi mediano, não que eu detestei, mas só pra vocês terem uma base de alguns filmes aí que vocês tenham gostado também, talvez levar em consideração isso e entender por que eu falo que Cruella realmente foi um dos melhores filmes dos últimos live action que saíram. E toda essa construção da personagem de Stella, Cruella, vai ser muito importante, inclusive pra dinâmica do Horácio e do Jasper. A história deles é muito gostosa de acompanhar e como que eles se tornaram esse grupo. O Horácio e o Jasper a gente já conhecia muito bem dos desenhos, apesar daqui eles estarem diferentes, eles estão mais legais, vamos colocar assim. A gente tem uma adição nova, que é o Art. Ele vai ser muito importante para todo o contexto do filme, mesmo que para um personagem que não é tão explorado assim, mas eu gostei da adição dele, principalmente na dinâmica do grupo, e como cada um deles é muito bem trabalhado. O Horácio, ele vem mais como um alívio cômico, e o Jasper, ele vem mais como a voz da razão. Eles até explicam que ele é o mais inteligente e tudo mais, mas é muito interessante porque aqui no filme a gente tem basicamente como se fosse uma junção de O Golpe, do Will Smith, com O Diabo Veste Prada, mas ainda assim são filmes extremamente diferentes desses que eu citei. Inclusive, muita gente tinha comparado com O Diabo Veste Prada, principalmente por causa da baronesa e todo o contexto de moda. Tem similaridades, mas eu diria que é algo original, é algo que não foi feito
perfeito em O Diabo Veste Prada. A única similaridade é que a gente tem aí um gênio da moda, né, que tem essa pose e que trata meio mal os funcionários, mas eu não diria que é igual, não. A Anitta, ela é uma personagem que ela tem menos aproveitamento do que nos desenhos, mas ainda assim ela é uma personagem muito importante para essa história ser contada. O John também é um personagem que é uma grata surpresa e eu gostei muito como a história caiu como luva, uma luva de alta costura, vamos dizer assim, com os anos 70, tanto pelo movimento punk que se criava, então isso reflete no filme, tanto na música quanto na moda. Inclusive, os figurinos estão impecáveis. E falando em música, inclusive tem a música original, né? Cara, muito boa, muito incrível. Também tem uma homenagem à música clássica que a gente conhece do Cruella de Vil. E eu gosto muito como a trilha sonora comunica com os sentimentos da Cruella. O movimento punk dos anos 70 é muito importante para a história desse filme e principalmente como que as roupas da Cruella vão refletir, porque quando a gente conhece alguém como a Baronesa, ela vem mais como aquela alta costura, aquela coisa mais tradicional, ainda que inovadora e muito bonita. A Cruella, ela vem com um jeito muito mais rebelde, muito mais jovem, porque afinal ela é mais jovem. E eu gosto muito de como eles constroem a relação das duas, porque mesmo quando a gente tem a Cruella, ainda assim você não consegue ter tanta empatia pela Baronesa. Então é bem compreensível algumas atitudes que a gente vai vendo da Cruella, e eu digo de novo pra vocês, é tudo muito divertido de acompanhar. E uma coisa muito legal também com esse contexto de moda que traz é como as características das personagens transparecem nas roupas, tanto em todo o conceito assim da loja, dos desenhos, até o produto final, como a caixa que a roupa vai. Então é muito bonito ver como tudo nesse filme conversa aqui nessa relação da personalidade das personagens, conversa no roteiro também, no sentido de ter algo ali no início do filme que vai ser reaproveitado ou vai ser explorado mais próximo do final ou no meio dele. E lógico que a partir disso eu não posso deixar de falar dos animais, né? Porque a gente vê os dálmatas ali no trailer e tudo mais. Os animais, eles têm um papel muito importante no filme, apesar deles não terem um papel tão importante quanto nos desenhos, vamos colocar assim, porque aqui realmente a gente tá acompanhando a história da Stella Cruella. Então assim, pode assistir sem medo. Eu sei que tinha uma galera que tava com um pouco de medo de ser algo equivalente a Malévola, no sentido de humanizarem a personagem, mas eu gosto muito quando a gente tem histórias de perspectiva, porque quando acontece alguma coisa, tem a perspectiva de um, né, contando, e a perspectiva do outro. Inclusive, eles aproveitam isso aqui no filme. Tem um acontecimento da vida da Stella, que ela tem uma visão daquela situação e depois a gente tem uma outra visão. Então é muito importante isso, principalmente quando a gente percebe que o próprio filme está conversando sobre as perspectivas. Isso vai ser muito importante para a construção dela e principalmente para a gente entender a origem dessa vilã. Então é isso, gente. Eu gostei muito desse filme, eu aproveitei cada segundo dele. É um filme muito divertido, a dinâmica dos golpes, dos assaltos e de tudo que eles acabam enfrentando diante dessa origem da Cruella são extremamente divertidos de acompanhar. É realmente muito gostoso. É um filme que eu imaginava que teria uma comédia, mas é uma comédia muito bem feita aqui. Inclusive, esperem as cenas pós-créditos. Vai ter tipo um crédito todo desenhado com a música original e tudo mais. E aí vai ter mais uma cena e depois a rolagem dos créditos normal. Então fiquem para essa cena pós-créditos, que é uma grande homenagem para quem é fã desde os desenhos. Mas eu quero saber de vocês, o que você tá esperando pro filme da Cruella? Vamos discutir. Lembrando que na sexta-feira vai ter um vídeo com spoilers e aí eu vou poder falar muito mais abertamente. Gente, eu tenho muita coisa pra falar, porque eu realmente me resguardei um pouquinho aqui nessa análise sem spoilers, porque eu senti que eu talvez tenha aproveitado mais por saber menos sobre o filme. Então, eu acho que essas informações que eu dei aqui não afeta tanto na sua experiência singular aí com o filme, e eu acho que você pode ter um bom aproveitamento e se divertir como eu, porque eu me diverti e muito. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!